confesso que eu fiquei assim bem pensativo desde a semana passada, que eu fui numa cantata de Natal da escola da minha filha e tinha uma frase com o tema da cantata que me impactou muito, né? Que era assim: o dia em que Deus pisou na terra. Isso é muito forte, né? Me fez lembrar aquela famosa frase do Billy Graham, que diz que o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua, né? Mas Deus ter pisado na terra. E baseado nisso, né, nós estamos trabalhando aqui o nascimento de um rei, né, ou do rei, do nosso rei. E eu quero um pouco discorrer um pouco mais a respeito desse tema com os irmãos. E eu quero convidá-los a lermos um texto que está lá no Evangelho de Mateus. É um texto um pouco grande, né? Se a gente for pegar e linkar o capítulo 1 até o capítulo 2, ele vai contar, né, a respeito do nascimento de Jesus. Mas eu vou ler a começar do verso 18, depois a gente enfatiza então os versos 21 ao 23. O texto ele começa assim, do verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E aí entra o verso 21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento que nós cultuamos ao teu santo nome, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, e que nós possamos sair daqui nessa manhã edificados, com a nossa fé fundamentada e fortalecida ainda mais em ti, Pai. Esse é o meu desejo, fica conosco, ó Pai, fale com a tua igreja, e fale, ó Deus, ao coração de cada um, da maneira que o Senhor falou ao meu coração, quando eu preparava essa mensagem, Pai. Essa é a minha oração e eu te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o nascimento de Jesus, celebrado no mundo inteiro, né, ele transcende a beleza de uma simples história, né, porque é bem de praxe, é bem natural, né, ele ficar simplesmente no campo histórico. Né? As pessoas olham, o Natal está chegando, Papai Noel, é presente. Né? E o Natal, para muitos nessa época, é isso. Né? Essas confraternizações, essa junção de pessoas, parentes, né? Amigos, vem visitar, vem ali, né, compartilhar de momentos, matar a saudade, vem de longe, viagens, né? E você ali se confraterniza, você troca presentes, enfim. Isso, de modo geral, né, é o que a gente vê. Natal de luzes, é uma época muito gostosa. Eu, particularmente, gosto muito. Né? Nós vemos aí a cidade toda se embelezando, né? As cidades, cada um dentro da sua condição, da sua capacidade, nós vemos ali, é uma época muito gostosa, né? E a gente participa de tudo isso. É uma história bonita, né? Mas a narrativa de Jesus é infinitamente mais profunda, né, do que esse simples conto que a gente vive popularmente falando. É o ponto de inflexão, né, ou inflexão da história humana, que é um evento que muda o rumo da humanidade. Então a gente não pode só simplesmente
se atentar na festa. A gente tem que ver o contexto, o motivo, né, pelo qual tudo isso acontece. E esse momento de inflexão na história humana, ela muda, né, o rumo da humanidade. Porque é um momento em que o reino de Deus irrompe subitamente a nossa realidade. Olha, a humanidade vivia tranquilamente, de repente acontece um marco na história que muda toda a proposta da humanidade. O nascimento de uma pessoa, né, capaz de mudar a época, as épocas, a história da humanidade. Se fosse simplesmente uma história fictícia, né, a existência de Jesus, ele não seria capaz e suficiente para mudar o curso de uma humanidade. Um homem que dividiu a história da humanidade entre antes e depois da sua chegada. Tanto é que, né, a nossa história ela é baseada nisso, antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus, ele não é apenas esse evento histórico, né, mas é o cumprimento de um plano divino que se desenrolou por milênios. Jesus, ele é o sensus plenior que nós chamamos, né? É o sentido mais completo, mais profundo de tudo isso, né? O cumprimento pleno das Escrituras Sagradas. Todo o arcabouço, né? Todo o propósito eterno de Deus que foi elaborado por Deus se cumpre nele. Ele é o sensus plenior, ele é o cumprimento de tudo isso. E para entendermos a magnitude, né, da manjedoura, nós precisamos olhar um pouco lá atrás. Pegar um pouco o contexto histórico. Por exemplo, a história de Israel. É uma história baseada em espera. Um povo que esperou por muito tempo para que isso acontecesse. Mas, acima de tudo, é uma história de alianças. Porque desde a primeira promessa de que um Redentor viria, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o que a gente chama ali de proto-evangelho, né, que é o protótipo do evangelho lá no Antigo Testamento, quando foi-se dito que a humanidade ela ia receber, né, ela guardaria ali da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso foi prometido lá atrás. E essa promessa ela é reiterada lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse a Abraão, né, que por ele toda a terra seria abençoada. Em ti serão benditos todos os povos da terra. E mais para frente, consolidada com a aliança que Deus fez com Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 7, quando ele diz que depois dele, de Davi, seria levantado um descendente que estabeleceria um reino. Mas é um reino eterno, um reino para sempre. E obviamente, depois detalhada pelos profetas durante todo o contexto do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo, né, que é um profeta que profetizou a respeito de Jesus 700 anos antes dele nascer. E as suas profecias se cumprem à risca. Miqueias, por exemplo, também, que profetizou lá que um rei nasceria de Belém, conforme Miqueias 5:2. E nasceria de uma virgem. E Isaías reitera no capítulo 7, que seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Além dessas, há muitas outras profecias e apontamentos acerca de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Como o livro de Salmos, também tem muitos salmos messiânicos, Zacarias, Oséias, enfim. Estima-se que há mais de 300 profecias sobre o Messias que havia de vir. Por isso que o Antigo Testamento é o eco, né, de uma promessa que parecia tardar. Por isso que eu disse que é uma história baseada em espera, né? Passavam-se gerações e o povo aguardando, né, as profecias se cumprirem. Então, o Antigo Testamento é o eco dessa promessa que parecia se tardar, mas que, de maneira geral, era a própria estrutura, né? Era o próprio arcabouço da esperança de Israel sendo projetada e montada por Deus. E a chegada prometida desse que havia de vir,
Acontece. Mas ela acontece de maneira surpreendente, né? Porque ao invés de um palácio em Jerusalém, o rei prometido, ele nasce numa manjedoura, em Belém. Uma cidade insignificante. Não tinha muita relevância na época. E um decreto de um censo, né, por César Augusto, lá em Lucas capítulo 2, verso 1, a gente vai ver isso, foi o instrumento humano de Deus que garantiu o cumprimento dessa profecia em relação ao local do nascimento de Jesus. E para a surpresa de muitos, a glória dele não foi revelada para poderosos ou para pessoas importantes ou numa corte, né? Num palácio, mas foi revelada por pastores no campo. E este cenário de simplicidade e humildade é o palco para a chegada do Messias, do Rei, aquele que viria salvar a humanidade dos seus pecados, conforme nós lemos no verso 21. Por isso que o nascimento de Jesus, irmãos, ele nos faz perceber algumas verdades centrais que definem a nossa fé em relação a este evento. E é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. E a primeira verdade que eu vejo aqui, deixa eu ver, não está mudando aqui? Você pode me ajudar, Vim, por favor? Obrigado, viu? A primeira verdade que eu vejo aqui é a promessa cumprida. Isso é algo central no nascimento de Jesus. O verso 22 diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O nascimento de Jesus é a prova irrefutável da fidelidade pactual de Deus. Porque não se trata de um cumprimento genérico, mas de coisas detalhadas, minuciosas, cirúrgicas em relação ao que haveria de acontecer, como o nascimento virginal, o local, a linhagem, tudo isso foi cumprido à risca. Deus, durante toda a história da humanidade, preservou tudo isso, conduziu tudo isso para que acontecesse de maneira plena. Ou seja, cada detalhe da narrativa do nascimento de Jesus é um selo, é uma autenticação de Deus confirmando que Ele ainda cumpre a sua palavra. Porque pode passar o tempo que for. É o que a Bíblia diz. Passa céus e terra. Pode passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então aí a gente pega, por exemplo, a profecias de Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. É a mesma fala que nós lemos. Vemos ela se concretizando e se cumprindo aqui no verso 23, exatamente como foi dito 700 anos antes disso acontecer. Então o nascimento de Jesus não foi um acidente cósmico. Mas é o clímax, é o executar do plano, meticulosamente orquestrado, demonstrado na história da humanidade, que é a prova que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E o cumprimento dessa promessa nos dá uma base sólida para fundamentar a nossa fé. Porque se Deus foi fiel para cumprir cada detalhe da promessa em relação ao Messias, que é central na história humana, e de maneira tão minuciosa e detalhada, podemos ter total confiança, não é verdade? De que Ele cumprirá as promessas que foram feitas para nós, em relação à nossa vida, a nossa salvação e ao seu retorno glorioso, que é isso que importa para nós. Que a gente olha para Jesus simplesmente como uma pessoa que pode resolver os nossos problemas materiais. Mas
há uma evidência muito maior, há uma proposta muito maior em relação ao nascimento de Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente olha para o problema, para as circunstâncias, e a gente acha que Deus mandou Jesus simplesmente para resolver esse tipo de coisa. Mas Deus muitas vezes não está interessado em resolver os nossos problemas. Deus está mais interessado em nos resolver. É em mim, é em você a preocupação de Jesus. O resto passa. Então nós podemos confirmar e fundamentar a nossa fé em Deus, em relação a tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Podemos sim confiar plenamente na sua palavra. Sendo assim, irmãos, o Natal, ele nos desafia a parar de viver essa ansiedade, né, que a gente tem, de incertezas, e começar a viver o descanso da realidade. Que isso é real. O nascimento de Jesus é real. Tudo isso é real. Nós precisamos focar nisso, começar a viver essa realidade, muito mais intensificada em nossas vidas, no nosso coração. Que a gente vive o Evangelho de maneira superficial, muitas vezes. A gente não dá o devido valor, a devida atenção. A gente não mergulha com profundidade. A gente não foca, a gente não concentra a nossa vida naquilo que não tem nada a ver com o nosso cotidiano aqui. Que isso traz muito mais peso para nós. Mas o que a gente tem que fazer é começar a olhar para esse evento, para esse cumprimento profético de uma maneira mais atenciosa. E valorizar muito mais isso. Porque se você, de repente, está esperando por uma resposta, por uma mudança, lembre-se da manjedoura. Porque a fidelidade de Deus não é uma teoria, é um fato histórico, é comprovado. E o convite que nós temos hoje é para transformar essa espera passiva em uma fé ativa, descansando em Deus, na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso que a promessa de Jesus cumprida é a nossa âncora em meio às tempestades desse mundo. É nela que nós temos que fundamentar a nossa fé. É ela que nos assegura que Deus, por mais que não pareça, ainda está no controle de todas as coisas. A história da humanidade ainda está sendo desenvolvida por Ele. Ele ainda está no controle. Ele ainda está sobre todas as coisas. E aí, irmãos, nós precisamos entender que isso é fundamental para a nossa fé. Essa promessa cumprida. O plano de Deus executado. Porque para nós é muito mais fácil acreditar naquilo que a gente vê do que aquilo que a gente não vê. E está aí. Está pronto. O que mais falta? Por isso, irmãos, essa é uma verdade que precisa ser sobreposta no nosso coração. A promessa de Deus, ela se cumpriu. E isso é suficiente para nós mantermos a nossa fé fundamentada e firmada em Jesus Cristo. Amém? Uma segunda verdade sobre o nascimento de Jesus é a presença manifestada, ou a presença manifesta. O verso 23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
O nome que define a essência dessas comemorações que nós fazemos nessa época, as épocas natalinas, é Emanuel, que significa Deus conosco. Porque o nascimento de Jesus é a encarnação de Deus. O Criador, ele assume agora a forma de criatura, abrindo mão dos seus atributos, mas não deixa de ser Deus. Esse é um mistério. Que as pessoas acham que ele deixou de ser Deus. Não, ele abre mão. O Criador agora se esvazia, conforme Paulo lá escreve em Filipenses. É um texto bem falado, né? A gente usa aqui em várias referências de sermões, enfim. Que é um texto muito forte, que fala a respeito desse evento, desse mistério chamado união hipostática, né? Que é a junção, onde a natureza humana e a divina, elas se unem numa só pessoa. Jesus Cristo tem as duas naturezas. Ou seja, a divindade e a humanidade unidas agora em uma só pessoa. É um mistério para nós. Deus, em sua majestade, decide se fazer carne e habitar entre nós, como João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A manjedoura agora passa a ser o trono de humildade da divindade. O Deus que agora não está mais distante, um Deus que parecia estar tão longe, agora está perto, falando. Não está mais sendo, não está mais falando por meio de profecias, agora ele é real, ele está aqui, ele é acessível, ele está em pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Um povo que esperou anos, séculos, para que se cumprisse, agora percebem a manifestação de Deus, do reino de Deus, o poder dele sendo derramado na humanidade, através de um homem chamado Jesus Cristo. A presença manifestada de Deus em Jesus muda radicalmente a nossa realidade, irmãos. Não estamos mais vivendo em um universo deísta, onde Deus criou o mundo e se afastou dele. Porque o pensamento deísta é isso. Existe um Criador, criou todas as coisas, só que ele criou e deixou. E foi embora. Deixou à mercê da humanidade. Mas o nascimento de Jesus nos mostra o contrário. Ele não deixou. Sua presença manifestada, ela nos garante que Deus ele continua envolvido com tudo isso. Que ele se importa com tudo isso. E que ele está ativamente presente na nossa jornada humana. É isso, irmãos. O Natal, ele nos convida a abandonar a mentalidade de órfãos espirituais. Muitos cristãos vivem como se Deus não estivesse presente. Como se Deus estivesse ausente e eles lutam sozinhos contra as dificuldades da vida, porque não têm a capacidade de fundamentar a sua fé num Deus todo-poderoso que fez, que criou tudo isso, que mudou o curso da história da humanidade, que interviu para que os seus propósitos e o seu plano se cumprissem. Eles esquecem que a promessa se cumpriu, que o Emanuel, o Deus conosco, se faz presente na vida daqueles que recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, e isso faz toda a diferença. Porque isso implica em um viver muito mais radical em relação à intimidade com Jesus do que aquelas pessoas que não têm. Isso significa que, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a presença dele precisa ser manifesta, precisa ser carregada através da sua vida, no trabalho, no casamento, nas suas decisões, nos seus propósitos, nos projetos, nos planos. Ou seja, o Emanuel, o Deus conosco, ele precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Todas, sem exceção. Não é só no domingo, não é só no culto, não é só nas reuniões, na igreja,
Ou somente no Natal, que a gente deve lembrar de Jesus. Mas é o tempo todo. Todo o tempo. Ele precisa estar presente na nossa vida o tempo todo. Que eu e você possa ser o lugar onde a presença de Deus se manifesta e Jesus reine. Porque reinar é isso. É ter o governo, o controle. Porque é isso que a gente vai falar um pouco agora, no posicionamento exigido, que é o terceiro ponto. E eu vou entrar um pouquinho no capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O nascimento de Jesus, irmãos, não foi um acidente, um evento acidental, mas é um convite para que a humanidade se curve em adoração e submissão a esse rei que tanto aguardávamos, que foi prometido. Lá em Abacuque 2,20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante de toda a terra. Quando nós estamos na presença de Deus, sabe? Silêncio. Você está diante dos reis, Senhor dos senhores. Devemos a Ele toda a honra, toda a glória. Deveremos reverenciá-lo. Nós devemos honrá-lo. Porque os pastores vieram adorar. Os magos vieram adorar. Vieram honrá-lo com presente. E quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, o que a gente faz com tudo isso? Qual o valor que nós damos para isso? Qual a atenção que nós damos para a palavra de Deus? Para a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas? O que a gente tem feito diante desse Rei dos Reis? O rei chegou. A promessa se cumpriu. E a atitude mais lógica que nós temos aqui, ou que nós deveríamos ter, é curvar diante dele, é reverenciá-lo, é adorá-lo na beleza da sua santidade. O posicionamento que o nascimento de Jesus exige é o de reconhecê-lo, não apenas como Salvador, aquele que pode perdoar, mas como Senhor, aquele que governa. Que é uma mudança de lealdade. É uma transferência de autoridade. Onde agora Jesus reina em mim. E rei tem poder de mando. O que é um reino, irmãos? O reino é uma província, um estado, que é governado por um rei, tem suas ordens, tem suas normativas, tem seus estatutos, tem suas leis, tem suas ordens. Se Cristo reina em mim, se Ele é rei da minha vida, por que eu não me submeto a esse governo? Por que eu não transfiro essa autoridade a Ele? Eu não consigo. Eu sou insubmisso, eu sou rebelde. Eu falo, parece que eu entreguei minha vida para Jesus, mas não entreguei nada, porque Ele não reina. Porque se Ele reinasse, a minha vida era coordenada pela vontade dEle, não a minha. A vontade dEle prevaleceria. E esse é o posicionamento exigido em relação ao nascimento de Jesus. Essa entrega total significa submeter cada área da nossa vida, os nossos planos, os nossos recursos, nossos relacionamentos, nossa carreira, tudo isso precisa ser governado por Cristo. É isso, comemorar o nascimento de Jesus nos confronta em relação à autoridade de Deus em nossas vidas. Porque se Jesus é rei, o rei governa. E principalmente, onde eu e você ainda não entregou o trono para Ele. A gente ainda está sentado no trono da nossa vida, coordenando tudo. Jesus precisa ser o centro
Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa se posicionar na nossa vida. Nós precisamos assumir que nós devemos reconhecê-lo não só como Salvador, não só interessado naquilo que Ele pode proporcionar para nós, mas como Senhor. E hoje Cristo nos convida a sair dessa posição de autonomia e entrar numa posição de súditos desse Rei. Para viver uma vida que reflete não mais os nossos valores, as nossas éticas, os nossos princípios, mas os do Rei que nasceu e que agora governa as nossas vidas. Por isso, irmãos, diante dessa época do Natal, surge uma pergunta. Você está apenas celebrando um feriado para ganhar presentes, se confraternizar, ou está prostrando diante do Rei que nasceu e entregando o cetro da sua vida para Ele? O nascimento de Jesus é a promessa de Deus cumprida. É a presença de Deus manifestada. E isso exige de cada um de nós um posicionamento. Qual que é o posicionamento? Adoração, submissão, reverência. Cristo precisa reinar nas nossas vidas. Nós já ouvimos aqui o porquê nós precisamos de um rei. Porque a nossa vida sem controle está fadada ao fracasso, ao inferno. Condenação eterna, a aflorar de nós a pecaminosidade que a própria natureza humana tem, faz parte, é inerente dela. E se nós não temos controle, como que fica? Porque a lei, ela só tem força onde só a ordem, ou melhor dizendo, onde há lei. Ué, que lugar que não tem lei que você já viu ordenado? A lei foi estabelecida por Deus, não foi para levar o homem para a salvação, para Cristo. Não, foi para apontar o erro. Você está vendo o que você faz? Qual que é o seu comportamento? Então, por conta disso, nós precisamos organizar. De que forma? Olha aqui, olha o que você faz. A lei mostra. Então a nossa vida sem o governo de Deus é caos. Então nessa época, nós precisamos refletir sobre isso, sobre esse nascimento do Rei, sobre como a nossa vida está. E nós precisamos entender que essas coisas são muito relevantes para a nossa fé, para a nossa vida espiritual e para a forma que nós temos carregado a nossa vida. Porque muitas vezes parece que a gente está carregando, né, um peso tão... Então, irmãos, vamos valorizar. Vamos valorizar tudo isso que Deus fez por nós. Entregou o seu Filho na cruz, por amor a mim e a você, para nos trazer graça, salvação, vida eterna. A profecia, ela se cumpriu. E agora, esse rei que era tanto aguardado, precisa reinar. Precisa ser estabelecido o seu trono no nosso coração. Porque se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo. Deus quer ser o primeiro na nossa vida. Que nós possamos de verdade entregar a nossa vida para Ele. Que nós possamos entregar o nosso coração, a nossa vida, nos submeter a esse governo. Porque governo, o rei tem poder de mando, ele governa. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, não é? Olha, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu reino, seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Venha a nós o teu reino. É governo. Venha o teu governo sobre nós. Que seja feita a sua vontade, não a nossa. Jesus se submeteu a esse governo. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, que nós possamos refletir nisso. Que nesse Natal não seja apenas uma celebração sazonal de uma festa, mas que seja uma oportunidade de recomeçar. E reconhecer de fato a importância e o significado dessa data. Que seja um tempo de reverenciar o Rei que nasceu e se curvar diante da sua presença. Amém? Glória a Deus por isso, né? Que nós possamos de fato entregar a nossa vida e nos submetermos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.